que é a fraude para a seguradora num sinistro? Olha, isso já tem um bom tempo, né? Antigamente se combatia a fraude com o envolvimento da justiça e tudo mais, né? De lá para cá, por assim, de uns 20 anos para cá, o que a gente começou a evoluir é preparando indicadores. É o fundamental, você preparar indicadores, né, para a fraude, né? Então, para evitar a fraude ou para detectar a fraude, né? Ou apenas para atenuar a fraude. Às vezes, por mais que você faça, você não consegue eliminar a fraude, mas você pode atenuar, né? Então, com os indicadores de fraude e hoje modelos preditivos, né? A gente usa muito a inteligência artificial. Aí a possibilidade de você detectar a fraude é bastante grande. Uma coisa é você detectar, a outra coisa que é completamente diferente e muito difícil é provar a fraude. Os modelos preditivos, né, e os indicadores eles te dão um caminho e depois você vai trabalhando isso através de perícia, através de sindicâncias, para ver se você consegue construir as provas da fraude, né? Nem sempre é possível. E assim, você tem por experiência em grau, assim, de escala, percentual, dos casos que é constatado fraude. Um exemplo, assim, não precisa nada muito concreto, mas pela sua experiência, nos casos que é constatado fraude, o quanto se consegue, que há uma evidência de fraude, quanto você consegue realmente comprovar que é fraude? Assim, 90% dos casos, 80%, 30%, 10%, mínimo do mínimo? Já foi falado lá no passado, completamente fora de sentido, né, que a fraude era 30% do sinistro reclamado. Se fosse isso, teríamos nem investidores aqui. Fala, não dá para trabalhar lá, cara, no Brasil. Cara. Não é isso. Né? Foi falado lá atrás, né? Mas, aliás, foi até escrito em jornais. Normalmente, até segundo os dados da própria CNSEG, né, que ela faz essas apurações a cada 6 meses, e ela lança o relatório, chama SQF, que é Sistema de Quantificação de Fraude. Né? Segundo essas informações, pelo que eu me lembro, no último, acho que foi em 2022, o último semestre, a fraude, o total de sinistro reclamado em termos de valores chegou aí por volta de 25 bilhões, tá? De indenizações, ok? Desses 25, por volta de 500 milhões, foi confirmado, foi constatado que era fraude. Entendeu? É mais ou menos assim. Hoje é 2,5% do que é reclamado, que é indenizado, 2,5% é fraude. Isso depois de indenizar que foi constatado? Não. Antes. Aí você barra ali uma indenização. Você tem as reclamações, né? As reclamações de sinistros, né? A quantidade e valores também, né? E você tem o percentual que as pessoas, os departamentos de investigações de cada companhia, né, eles conseguem detectar. Né? Então, uma coisa é detectar fraude, outra coisa é provar. Isso está bem claro, inclusive nesse relatório da CNSEC, que é muito bom. Aí eu sugiro a leitura deles também. Tá. E, Walter, e como que funciona a questão da fraude, assim, nas seguradoras? Quais são os tipos de fraude? Os ramos mais importantes. Exato, os ramos, tem ramo... Não sei, na minha visão, como auto é um dos maiores, e saúde também deve ser maior ali, mas você tem exemplos ali? Vamos lá. Então, assim, o que eu poderia destacar, o automóvel, tem bastante fraude, o seguro saúde, né, empréstimo de carteirinha, tem bastante, né? Empréstimo de carteirinha? Como assim? Os caras não tem plano de saúde, usa o meu? É mais ou menos assim, principalmente quando... Na própria família, né? Um irmão usa do irmão outro. Parecido com o outro e tal. Então, já teve pior. Hoje, os sistemas de avaliação e detecção de fraude está bastante evoluído nessas seguradoras, né? Então, hoje não é raro a gente pegar fraude no saúde também, tá? Tem também a parte de saúde, que é a consulta, ele tem reembolso
vamos lá, R$ 300, né? Uhum. Então, a consulta ou o tratamento que ele fez são R$ 1.000. Então, eles dividem em 4 recibos, isso é fraude. Para dar o valor. Para ele receber várias vezes o teto. Aham. Isso é fraude, né? No automóvel. O automóvel O cara bateu o carro. inversão de responsabilidade, né? Por exemplo, quem bateu no seu carro foi a determinada pessoa e por ele não ter seguro, ele faz um acerto com o segurado, ele paga a franquia do segurado e o segurado assume a culpa de uma coisa que não seria o culpado. Então, isso é inversão de responsabilidade. Troca de motorista. A pessoa ela não tem habilitação, né? Ela está com a habilitação cassada, também deixa de ser habilitado. E aí troca-se coloca um outro motorista, né? E reclama o sinistro, né? Isso no automóvel, basicamente, isso tem toda semana, tá? Embriaguez e a pessoa omite boletim de ocorrência, aí depois vamos trabalhar, ela estava embriagada, né? Mas isso não tem como esconder, porque a seguradora, o sindicante, ele vai atrás, ele faz uma investigação em todos os casos, O né? sindicante faz, mas não é todos os casos que a companhia consegue sindicar. Porque Senão imagino. ela vai engessar, né? É. Estão falando aí E como que é decidido isso? pelos indicadores, pelos os indicadores de fraude, os sistemas de alerta, né? Então a pessoa reclamou o sinistro numa companhia, ali já está sendo feito um mapeamento. Tipo inteligência artificial, Exatamente. BIs, análise. O que mais tem hoje é a inteligência artificial. Ela vai te dar o caminho, ela vai te dar um alerta. Não quer dizer que é fraude. Sim. Tá? Isso, então, após determinado pontuação, que a gente chama, né? Isso vai para a mão de um analista bem experiente, e ele vai verificar se vale a pena, que a gente chama, vale a pena sindicar ou apenas fazer o apontamento e devolver para a esteira, que a gente chama esteira, que é pagamento e tudo mais. Tá? Entendi. Assim, não é barato, né, esse processo, né? As companhias elas têm o compromisso de atender rápido o cliente. Quanto mais rápido, melhor. Você parar um processo para fazer uma sindicância, aí a sua SLA já aumenta. É. Né? É verdade. Então tem que separar, tem que ser bem assertivo para você não punir um segurado de boa fé.